Nós, profissionais médicos, na nossa atuação diária, estamos regidos sobre os princípios da ética médica. A ética médica vai nos guiar do que a gente deve ou não fazer na nossa atuação profissional diária. A ética médica surge para a gente responder: o que eu estou fazendo está baseado em princípios éticos? Ou quer dizer, eu estou tomando a conduta mais adequada? E a gente pode começar dos 4 princípios básicos da ética médica, em que a ética médica se desenvolveu. São eles: autonomia, beneficência, não maledicência e justiça. Falando um pouquinho sobre eles, vamos começar da justiça. A justiça não vem da ideia da justiça do direito, das leis. O princípio bioético da justiça é traduzido por equidade. Equidade é o princípio em que a gente deve tratar cada um conforme a necessidade. O que aquela pessoa precisa vai ser ofertado. Isto é a justiça. Isso em termos individuais ou isso em termos coletivos, quando a gente pensa, por exemplo, em saúde pública. A beneficência é o princípio que às vezes a gente mais entende, né? É a questão de sempre fazer o bem. Mas é importante a gente ressaltar que não é fazer o bem sem olhar a quem. Que não é quando a gente faz o bem para uma pessoa, mas a gente acaba causando mal. Sabe quando a gente faz uma coisa sem querer, você fala: nossa, foi sem querer, eu só queria fazer o bem? Na prática médica a gente não pode fazer isso. Na nossa atuação, quando a gente pensa em fazer o bem, eu tenho que ativamente buscar não fazer o mal. Então a beneficência é além dessa nossa vontade de fazer o bem, além dessa coisa do ser humano. É uma ação ativa, em que eu tenho que buscar os riscos e os efeitos adversos do tratamento, os danos que ele pode causar e pensar em pelo menos minimizá-los, reduzi-los ou até mesmo eliminá-los. Juntando, tratar cada um conforme aquela pessoa precisa, fazer o bem, mas evitar o mal, a gente já está praticando uma ótima medicina. E a medicina mais atual, a gente fala bastante da autonomia. A autonomia é um atributo específico da pessoa, tem a ver com a racionalidade. É a capacidade daquela pessoa autônoma, capaz de decidir e deliberar sobre suas vontades, decidir o que ela deseja ou não para a sua vida. A autonomia baseia as diretivas antecipadas de vontade, que são o conjunto de desejos expressos e manifestados do paciente do que ele deseja ou não receber. Esses desejos, essa expressão de autonomia, deve ser mantida por toda a vida do paciente, mesmo que depois ele perca a capacidade de falar, ou ele perca a capacidade de ter nível de consciência para se expressar. Se ele expressou algum desejo previamente, esse desejo vai ser mantido, isto vai ser respeitado até o final de vida dele. É muito importante a gente entender, como paciente agora, que isto é nosso direito e buscar exercer esse direito e buscar profissionais que cada vez estão mais capacitados a nos auxiliar o que esse nosso direito vai se traduzir num plano terapêutico. Como aquela minha vontade vai se adequar num melhor tratamento para mim naquele momento.